Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, família Santa Teresa, saúde e paz sejam concedidas a todos vocês abundantemente do coração amoroso de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é terça-feira, dia 13 de julho de 2021, e segundo a programação semanal da TV Terê, o canal interativo de nossa paróquia aqui no YouTube, hoje é dia de catequese. Vamos continuar com as catequeses do Papa Francisco sobre o tema da família. Catequeses estas que tiveram como mola propulsora, podemos dizer assim, o sínodo sobre as famílias. Na semana passada, nas duas últimas semanas, na verdade, ouvimos o Frei Miguel encerrar as catequeses do Papa e versaram sobre o tema do matrimônio, o sacramento em si e a celebração deste sacramento. A partir de hoje, o Santo Padre inicia uma nova temática, ainda, claro, dentro deste tema maior, que é o tema da família. Foi então o que fez o Santo Padre na quarta-feira, dia 13 de maio de 2015. De fato, o Papa diz que esta catequese é como a porta de entrada de uma série de reflexões sobre a vida da família, a sua vida real. Então, a partir da catequese de hoje, vamos então refletir um pouco sobre as ideias do Papa Francisco a respeito de alguns aspectos da vida real, da família, do dia a dia, do cotidiano das famílias. E aí diz o Papa, uma vez que a catequese de hoje é a porta de entrada para estes aspectos reais da vida da família, sobre esta porta de entrada estão escritas 3 palavras: com licença, obrigado e desculpa. Tratam-se, continua o Papa, de palavras simples, mas não tão fáceis de pôr em prática. Proteger o lar, até no meio de inúmeras dificuldades e provações, se faz de maneira mais eficaz quando estas palavras são utilizadas. Por outro lado, quando elas faltam, gradualmente vão se abrindo fendas que podem até mesmo fazer ruir a vida da família, podem fazer o lar desmoronar. Então, o Papa começa explicitando, que estas 3 palavras podem parecer muito simples quando colocadas assim numa lista, não é? Com licença, obrigado, desculpa, podem até parecer palavras que não se constituem tema de uma catequese, a catequese de um Papa, sobre essas 3 palavras tão simples. No entanto, o Santo Padre, nós ouvimos, faz questão de dizer que quando estas palavras existem na vida familiar, elas mantêm coesa a vida da família. E quando elas deixam de existir, começa a nos advertir o Papa, quando estas palavras deixam de existir na convivência familiar, corre-se até mesmo o risco da ruína da família, da ruína do lar. E aí diz o Papa, estas palavras são uma característica de pessoas bem educadas, de pessoas que possuem a virtude da civilidade, que sabem conviver bem com os outros. E nós sabemos, a boa educação para a convivência, a boa educação para a civilidade, uma pessoa bem educada começa a ser formada dentro de casa. Muito embora esta responsabilidade tenha sido demasiadamente transferida nos últimos tempos, principalmente para a escola, para a igreja, para a catequese, para os outros grupos sociais, educar bem os membros da família
Educar bem, principalmente os filhos, é tarefa dos pais. Gente bem educada surge dentro da família. O Papa faz questão de frisar este aspecto. E aí diz ele, uma pessoa bem educada pede licença, diz obrigado quando recebe algum favor, algum benefício, e pede desculpa quando erra, quando se engana. E ele exemplifica, não é? Dá o exemplo, né, do bispo São Francisco de Sales, que costumava dizer a respeito das pessoas bem educadas. Dizia São Francisco de Sales, a boa educação já é meio caminho para a santidade. Olha que interessante. A boa educação já é meia santidade. Portanto, não existe pessoa santa mal educada. Que isso fique bastante claro. Não existe pessoa santa mal educada. Eu posso ir até mais longe, né? Não existe cristão mal educado, não existe seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo mal educado. E é muito importante que nós tomemos consciência desse critério. Porque tem muita gente hoje em dia se dizendo cristão, mas com a falta de educação, de civilidade, chega a ser escandalosa, chega a ser ofensiva, agressiva, pecaminosa. Então guardemos bem estas palavras do Santo Padre e esta afirmação de São Francisco de Sales. A boa educação é meio caminho para a santidade, é meia santidade. No entanto, na história conhecemos também, e aqui o Papa faz uma advertência, né? Conhecemos também um formalismo de boas maneiras que pode tornar-se uma máscara, que oculta a aridez do espírito e o desinteresse em relação ao próximo. O que o Papa está querendo dizer aqui? Não é que muitas vezes este excesso, não é, de formalismo pode mascarar uma falsidade muito grande. Agora é bom que se diga também, isto jamais, esta realidade jamais pode ser trazida como justificativa para a falta de educação. Não é? Hoje em dia também existe muito, não é, esse falso argumento, não é, esta falácia, esta mentira de que é muito melhor uma pessoa mal educada, uma pessoa rude, uma pessoa sem civilidade, do que aquela pessoa que é muito bem educada e que é falsa. Não, senhor, um erro não justifica o outro. E se nós colocarmos na balança, é menos prejudicial uma pessoa que seja bem educada, que melhor dizendo, que se comporte, não é, educadamente, mesmo que isso sirva para esconder a sua falsidade, do que uma pessoa constantemente rude, uma pessoa constantemente agressiva, que não trata as pessoas com respeito. Essa advertência também precisa ser feita, não é? Mesmo assim, costuma-se dizer que por detrás de boas maneiras podem esconder-se maus hábitos. Não é? E aí o Papa exemplifica, recordando as tentações de Jesus no deserto. Né? O próprio diabo ostenta boas maneiras, é quase que um cavalheiro diante de Jesus. Cita as Sagradas Escrituras, parece um teólogo, não é? O seu estilo parece correto, mas no fundo daquela correção, daquela aparente correção que é falsa, que é mentirosa, no fundo se esconde a intenção de desviar a verdade, de desviar o amor de Deus. E aí o Papa define o que é então a boa educação. Diz o Papa Francisco: a boa educação nos seus termos autênticos existe onde o estilo das boas relações está solidamente arraigado no amor pelo bem e no respeito pelo próximo. De novo, a boa educação existe onde o estilo das boas relações, ou seja, as práticas bem educadas, estão arraigadas, estão alicerçadas num sincero
amor pelo bem e no respeito pelo próximo. Então tem que andar de mãos dadas. Estas duas realidades têm que andar de mãos dadas. A prática da boa educação e os sentimentos que movem esta prática. Quais sejam eles, de novo, o bem, amor pelo bem e o respeito pelo próximo. E aí conclui o Papa este parágrafo. A família vive desta delicadeza e deste bem-querer. Delicadeza nas atitudes e bem-querer pelo próximo. Depois o Santo Padre avança na sua catequese, analisando cada uma das 3 palavras. A primeira delas, com licença. Diz o Papa, quando nos preocupamos em pedir gentilmente até aquilo que talvez julguemos poder pretender, construímos uma verdadeira fortaleza para o espírito da convivência no matrimônio e na família. O que o Papa está dizendo aqui é que até mesmo aquilo que eu acho que é meu direito, eu devo pedir com gentileza, principalmente dentro da vida da família. Muitos relacionamentos familiares são corroídos porque falta esta gentileza. A gente coloca o direito, é meu direito. Meu direito. Vejam, nesta pandemia, quantas pessoas exigindo, de maneira agressiva o seu direito, quantas pessoas foram responsáveis por tanto prejuízo. Tem o direito de ir e vir. Não é assim que a gente vê, Muitas pessoas dizendo tem o direito de ir e vir. Quantas destas pessoas levaram o coronavírus para gente que foi para o hospital, gente que foi entubada, gente que morreu. Então, mesmo isso vale, para a vida da sociedade como um todo, mas vale principalmente para a vida familiar. Mesmo quando dentro de casa eu tenho a certeza de que algo é meu direito, mesmo assim eu devo pedir com gentileza. Com gentileza, usando sempre com licença. Entrar na vida do outro, continua o Papa, mesmo quando faz parte da nossa existência, mesmo quando é alguém que está lá dentro de casa, entrar na vida dessa outra pessoa, entrar no espaço dessa outra pessoa, exige a delicadeza de uma atitude que não invade, mas que renova a confiança e o respeito. O Papa cita esse respeito, um trecho do livro do Apocalipse, no qual São João Evangelista recolhe algumas palavras que, na sua visão, na visão de São João, são atribuídas a Jesus. Que palavras são estas? Olhem só que bonito. Diz o Senhor: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei na sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Até existe uma música, na igreja bastante conhecida. Procuro abrigo nos corações, de porta em porta desejo entrar, se alguém me acolhe com gratidão. Ou seja, até Jesus pede licença para entrar em nossas vidas. Quem somos nós para nos sentirmos livres, isentos, desobrigados de usar sempre esta expressão? Pergunta o Papa, não é? Sempre usar, com licença, posso fazer isso? Com licença, você quer que eu faça assim? Gentileza nunca é demais na vida das famílias e em todos os nossos outros relacionamentos. Depois avança o Papa, a segunda palavra é obrigado. Certas vezes, diz o Sumo Pontífice, pensamos espontaneamente que estamos a tornar-nos uma civilização mal criada. Gente que usa demais palavrões como se eles fossem sinal de liberdade, de emancipação,
de força. É o questionamento que faz o Papa, não é o Frei Cato quem está dizendo, não. É o próprio Papa, não é? Ele diz, parece que nós estamos nos transformando numa civilização de gente mal criada, mal educada, que usa muito palavrão, que usa muito o rompante, não é? A agressividade, como se isso fosse sinal de liberdade, sinal de força, sinal de autoridade, sinal de emancipação. E continua o Papa. E ouvimos muitas vezes gente agir assim, não só no interior das famílias, mas publicamente. Ouvimos-las, são as palavras do Papa, ouvimos-las com frequência, inclusive publicamente. De tal modo que, continua o Papa, a gentileza e a capacidade de agradecer, de novo, que são próprias da boa educação, estes gestos, estas virtudes, são absurdamente vistos como sinal de fraqueza, de debilidade. E aí o Papa adverte, na verdade ordena, esta tendência de ver a educação, a gentileza, um obrigado, um agradecimento como sinal de fraqueza, esta tendência deve ser evitada no próprio coração da família. Não é possível que nas nossas famílias a gente reproduza comportamentos tão mal criados, achando que isso é sinal de força. Num lar onde se cultivem estes contravalores, de novo, o risco desse lar ruir é muito grande. Se nós devemos ser intransigentes, diz o Papa, esta intransigência deve ser a respeito da boa educação, principalmente para a gratidão e o reconhecimento, a dignidade da pessoa, dentro e fora da família, a construção de uma verdadeira justiça social, dentro do lar e fora dele, afirma o Papa, passam ambas por aqui. Pela boa educação, principalmente pela capacidade de agradecer. Inclusive, continua o Papa, para o cristão, a gratidão encontra-se no próprio cerne da fé. Não se pode dizer que um cristão seja de fato cristão quando ele não é capaz de dar graças, de agradecer. Inclusive, o nome da maior celebração da nossa fé faz alusão a este sentimento de ação de graças. O nome oficial da missa é Eucaristia, celebração eucarística. E a palavra Eucaristia, que tem sua origem na língua grega, significa justamente ação de graças ou agradecimento. Continua o Papa. O cristão que não sabe agradecer é alguém que se esqueceu da língua de Deus. Esqueceu de falar a língua de Deus. Recordemos, continua o Papa, e mais uma vez ele cita um exemplo dos Santos Evangelhos, recordemos a pergunta que Jesus, depois de curar os 10 leprosos, fez quando um só voltou para agradecer. Jesus pergunta, não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? A gratidão é uma planta que só cresce na terra de almas nobres, diz o Papa, recordando uma frase que ele ouviu, segundo ele mesmo, de uma pessoa muito piedosa, uma senhora muito piedosa. A gratidão é uma planta que só cresce na terra de almas nobres. O contrário também é verdade. Almas vulgares, gente baixa, gente ruim, gente superficial, medíocre, pessoas assim são pessoas que não sabem agradecer. Acham que não há necessidade de agradecer. Gratidão, portanto, é sempre sinal de nobreza de alma e de habitação de Deus no coração. Se a minha casa quer ser a casa de Deus, se a casa da minha família pretende ser a casa de Deus, então a palavra obrigado deve ser constante nos relacionamentos e nas atitudes da família. Finalmente, continua o Papa, a
terceira palavra é desculpa. Certamente, começa o Papa a refletir sobre esta temática, certamente a desculpa é uma palavra difícil, no entanto, é absolutamente necessária. Quando falta o pedido de desculpa, pequenas fendas, o que começa como pequenas fendas, pequenas rachaduras no tecido dos relacionamentos familiares, quando faltam as desculpas, estas fendas se alargam, até mesmo sem querer. É uma ofensazinha depois da outra, é uma coisinha depois da outra, isso vai se acumulando. A ofensa vai cavando, não é, este verdadeiro abismo, até que os relacionamentos familiares sejam, as pessoas nos relacionamentos familiares sejam separadas, diz o Papa, né, por um fosso profundo que foi escavado, por um lado, pelas ofensas constantemente cometidas e, por outro, pela falta do pedido de desculpas, do pedido de perdão. Mais uma vez, o Papa recorre à Sagrada Escritura para exemplificar. O Santo Padre diz: o próprio Jesus, na oração do Pai Nosso, nos ensina a pedir desculpas. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É um dos pedidos do Pai Nosso, que está na ponta da língua, na mente e no coração de todo bom cristão, de todo bom discípulo, de toda boa discípula de nosso Senhor Jesus Cristo. E na luz, né, desta afirmação, deste pedido do Pai Nosso, afirma o Papa Francisco: se não soubermos pedir perdão, se não soubermos pedir desculpas, quer dizer que também não seremos capazes de perdoar. É preciso então que a escola do perdão seja exercida dentro de casa, dentro do lar. Muitos conflitos que estremecem o mundo, muitos conflitos que fazem muita gente sofrer, muitas pessoas que são naturalmente conflituosas, beligerantes, gente que adora odiar, gente que adora fazer mal para os outros. Grande parte destas pessoas foram criadas em lares nos quais o pedido de desculpas inexistia. O dar o perdão e receber o perdão eram atitudes inexistentes. Percebam, portanto, o mal que isso pode causar, não só para a família, mas para a sociedade como um todo. Por isso, aconselha o Papa, né, dando um conselho bastante prático, né? Por isso, se vocês dentro da família brigaram, nunca terminem o dia sem fazer as pazes. Que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento, diz a Santa Palavra de Deus. É uma das cartas católicas, não é? Uma das cartas, se eu não me engano, é de São Pedro. Podia ter pesquisado antes, mas eu agora esqueci. Depois eu coloco aí nos comentários qual é a citação bíblica, né? Que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. É o que o Papa diz aqui com outras palavras, não é? Nunca terminem o dia sem fazer as pazes. E como fazer isso? Pergunta o Santo Padre. E ele mesmo responde: primeiro, sem precisar se humilhar. Aquele que só dá o perdão para o outro que se humilha, esta pessoa é tão ofensora, comete uma ofensa igual ou maior do que aquela que foi cometida contra ela e para a qual ela acha que merece o perdão. E muitas vezes merece mesmo. Mas quando eu só aceito o perdão vindo da humilhação da outra pessoa, é uma ofensa batendo de frente com a outra, diz o Papa. Sem humilhação. O perdão deve ser
pedido e oferecido dentro da família sem humilhação, pelo amor de Deus. A harmonia familiar, continua o Papa Francisco, ela se restabelece depois de uma ofensa, muitas vezes só com um pequeno gesto, com uma coisinha pequena. É suficiente, às vezes, até uma carícia, né? O filho briga com o pai briga com o filho, e o filho se tranca no quarto. De repente o pai chega, abre a porta, a mãe chega, abre a porta e dá um beijo na cabeça do filho ou no rosto, né? Faz um carinho, né? Pronto. Estes gestos são suficientes para refazerem a harmonia familiar. Olha, a gente brigou, a gente se ofendeu, muitas vezes, né, os filhos não entendem as razões dos pais e vice-versa, mas de novo, estas pequenas ofensas, esses pontos de ruptura que vão causando rachamentos no tecido dos relacionamentos familiares, eles não podem ficar se acumulando, sob o risco de serem aprofundados abismos cada vez maiores dentro de casa. Então, pedido de perdão, pedir desculpas, dar e receber o perdão com caridade, não é? Com amor profundo, sem humilhação. Isso deve sempre acontecer na vida da família. E aí conclui o Papa: isso não é fácil, mas é preciso agir desse modo. Assim, a vida será mais bonita, a vida da família será mais bonita. E aí finaliza a catequese, né? O Papa finaliza esta catequese afirmando: estas 3 palavras-chave da vida da família são muito simples e, ditas assim num primeiro momento, podem até ser motivo de graça, até ser motivo de riso. Mas se nós as esquecemos dentro da vida da família, vai deixar de haver motivos para sorrir, não é mesmo? Então é muito melhor usá-las sempre, mesmo que elas nos façam rir de vez em quando, não é? Mesmo que elas possam ser consideradas como motivo de graça, de graça assim, né? de riso, né? Porque elas são de fato motivo de graça, e aí graça com G maiúsculo, né? Graça de Deus que se derrama dentro da vida da família. Jamais nos esqueçamos, portanto, de na vida da família sempre usar estas 3 palavras: com licença, obrigado e desculpa. E agora quem agradece sou eu, né? Muito obrigado por vocês me acompanharem até agora. Me desculpem se o vídeo ficou longo demais ou se eu expus alguma ideia que ficou incompreensível. Se isso aconteceu, podem deixar a sua pergunta, né, aí embaixo nos comentários. Eu farei questão de respondê-las. E, com licença, mas eu preciso me retirar para os meus outros afazeres. Meus irmãos e minhas irmãs, que Deus abençoe todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.